Nós estamos de volta com o seu Redação Novo Tempo. Olha, você, por favor, entre aí nas nossas redes sociais, fique junto com a gente, discutindo os assuntos aqui que a gente está trazendo para você. Sabe que a conversa não fica só entre a gente aqui, mas a gente quer sempre a sua participação também. Quais são as nossas redes sociais, André Leite? Bom, facebook.com/ntjornalismo, mas também tem o Instagram, não é, Carol? Que é o @ntjornalismo e o site. E é qual, Carol? Quem que é que tem o site? Como É que novotempo.com/jornalismo. Ah! Ele achou que ia me pegar. E hoje não tem cola, viu? Achei Por que isso você já ia jogar pra Gabriela, A Carol tá esperta, porque ela apresenta o Realidade e a gente dá o site todo dia também. Quer dizer que se eu não sei o site, eu fiquei assim em dúvida. Não fiquei não, porque eu sei. Mas é legal isso aí, que ela lembrou. Por quê? Porque no site e nas redes sociais, você não vê coisa só do Redação Novo Tempo, de todas as produções jornalísticas que a TV Novo Tempo tem, né? Então você vai ter do Realidade em Pauta, vai ter do Revista Novo Tempo, vai ter do Redação Novo Tempo e vai ter de qual outro programa também, Wagner Cantori? Não lembro direito qual Identidade era. Geral. Eu nem sabia de qual programa a gente estava falando, é o que você apresenta. Ah, legal. Melhor programa aqui dessa emissora. Ó, a gente vai falar agora sobre Jesus. A maioria dos cristãos entende que Jesus viveu 33 anos aqui nessa terra e que morreu na cidade de Jerusalém, conforme descrito no relato bíblico. Mas um pequeno povoado no Japão acredita que a biografia de Jesus não é bem assim, não. A comunidade de Shingo acredita que Jesus não morreu com 33 anos, mas com 109, e que ele casou, teve 3 filhas, e que quem foi crucificado em Jerusalém não foi ele, mas o irmão dele, e que o verdadeiro lugar onde Jesus teria sido sepultado seria ali mesmo, nessa pequena cidade japonesa. A tal lenda atrai 20 mil turistas todos os anos e tem feito sucesso em toda a região. A origem da lenda, ninguém sabe ao certo, mas ela é parte central do turismo da comunidade. Olha só. Você tá vendo? Como lançar uma história e fazer sucesso. É isso E que é nós muito- temos E é que muita aprender. gente visitando. Mas vamos lembrar que é interessante, porque isso aqui tem a ver com a fé religiosa das pessoas. E se você parar para olhar, não é a única vertente religiosa cristã que acredita que Jesus não viveu apenas em Jerusalém. Se você for estudar a teologia da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Conhecido Mormons, como os Mormons, a compreensão bíblica que eles têm, por conta, né, daí você vai ver Joseph Smith, que é um profeta para os Mormons, etc. Ele disse que Jesus, depois que ele ressuscitou em Jerusalém, ele foi para os Estados Unidos e ele viveu, conversou e se relacionou com os povos indígenas que viviam ali naquela época. Enfim, aí você vai ter que estudar um pouco mais a teologia mormon para entender isso. Mas é muito interessante porque tem semelhanças com essa crença religiosa do Japão. Então, eles devem ter, dentro da teologia deles, indícios que falam para eles de maneira convincente para acreditarem nisso. Obviamente que a maior parte do pessoal que está em casa não faz parte dessa crença religiosa e não olha para essa crença com bons olhos, olha com descrédito. Talvez tenha gente que olha até com deboche ou desprezo, mas acho que é importante, inclusive, a gente respeitar a crença religiosa dos outros. A gente estava falando disso no bloco anterior, né? Eu posso achar, de repente, olha, não faz o mínimo sentido isso para mim, a minha leitura da Bíblia é diferente, mas estou falando no sentido de pessoas. Tem gente que acredita nisso de maneira sincera. Então, a gente não pode, né, ficar olhando para essas situações com desprezo de forma alguma, né? Respeito acima de tudo, né? Acima de tudo. Mas, doutor Rodrigo Silva, quais são as evidências históricas Isso que que eu a ia gente falar. pode colocar para entender que Jesus, na verdade, ele morreu ali em Jerusalém e foi enterrado lá? Bom, apesar do seu deboche para com a minha pessoa, porque eu não sou o doutor Rodrigo Silva. Ah, nossa, é que eu me confundi aqui por alguns tá, momentos. entendi. Foi rápido. Entendi. Desculpa. Vou tentar fazer uma voz um pouco mais grave para ficar parecida com a dele. Acho que não vai dar. Vou pedir pro pessoal da maquiagem vir também passar uma outra base, assim, no Vai ter que leite, mudar pra muita ficar um coisa. pouco O mais peso tá parecido. parecido. Se você aí de casa quiser saber todos os detalhes das evidências históricas Jesus histórico. do Jesus histórico, é só você entrar no YouTube e colocar lá Jesus histórico, evidências Novo Tempo, Rodrigo Silva, que não sou eu, aí você pode procurar lá o vídeo que vai dar certinho. Mas, obviamente, que a gente, né, lendo, vendo programas como Evidências, etc., a gente vê que existem não apenas evidências históricas para acreditar que todos os relatos bíblicos, eles são confiáveis,
né? Seja porque o que está escrito perdurou por muitos, né, séculos, milênios, até chegar a nós hoje em dia, e também né, com poucas alterações no texto, etc. Além disso, a gente tem outros relatos históricos e evidências arqueológicas de que houve Jesus. E aí tem muita gente que não acredita que Jesus era o Filho de Deus, etc., mas não tem como negar que houve um homem chamado Yeshua, né, Jesus, vivendo na região da Judéia, por volta ali do que hoje a gente considera, né, 30 a 31, porque Jesus morreu com 33 anos, aí eu vou deixar para o Rodrigo explicar isso. Jesus morreu com 33 anos, mas do ponto de vista do calendário que a gente usa atualmente, seria 31 depois de Cristo. Enfim, tem explicações para isso. O cara que inventou o calendário desse jeito errou. Mas o grande ponto é, historicamente, existiu, por várias evidências, gente que nem acredita na Bíblia, assim, né, não é cristão, etc., fala, existiu um Jesus. Agora, se ele era filho de Deus ou não, é uma questão de fé, etc. Mas, historicamente, não tem nem como negar. Não tem como negar. Nós fizemos, no final do ano passado, um tema do Realidade em Pauta que falou exatamente sobre isso, Jesus histórico. Entrevistamos o Reinaldo Siqueira aqui, o pastor Reinaldo Siqueira, que é doutor em arqueologia e N1000 doutorados, que eu não vou conseguir lembrar aqui nem listar. Mas ele esteve aqui e ele falou exatamente isso. A gente pode, eu acho que o debate está em relação à divindade de Jesus, mas que ele veio e por onde ele passou, inclusive por onde ele passou, está tudo bem documentado, datado com os achados arqueológicos, né? Então, não temos indícios arqueológicos de que ele tenha chegado nem próximo ao Japão. Então, esse é o ponto, né? Então, não é uma questão de não ser sensível ou, enfim, não levar em consideração a crença do outro, mas é que hoje nós não temos nenhum indício baseado... Relatos históricos e arqueológicos não dizem que ele saiu dessa região, né? Exatamente. Agora, o que eu acho interessante, e que a produção até separou para a gente ter um pouco desse gancho também, é essa questão da comercialização, né? De como aquilo virou um turismo, né? Como o Wagner comentou aí na manchete, é muita gente visitando aquela região por conta dessa possibilidade, assim como muita gente visita Jerusalém, o Muro das Lamentações e tudo mais. Como essa questão da fé gera essa comercialização, esse turismo. Aqui mesmo em São Paulo, naquele templo novo que o Edir Macedo construiu da igreja, né? Como gente vai visitar lá, porque parece um templo da época realmente de Jerusalém e tal. Então, como isso atrai turista, como isso é um fator importante até para a economia local, assim, Sim. que gerencia aquilo ali, que vai muita gente, recebe muita gente. Isso é muito interessante. Mas o turismo religioso realmente movimenta muita gente, né? Só lembrar o que aconteceu aqui também. um tempo... Aparecida, mas eu tô lembrando, por exemplo, um tempo atrás, eu não lembro agora exatamente quantos dias, mas poucos dias atrás, quando pegou fogo na Catedral de Notre Dame. Vale a pena lembrar que ali é um ponto histórico, mas ali é uma igreja católica. Sim. Né? É um ponto turístico, um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo, mas nada mais é do que uma igreja católica. E aí, quando você vai ver os principais pontos turísticos da Europa, entre eles você vai ter várias igrejas. Então, quer dizer, o turismo religioso ele realmente movimenta muito a economia. Obviamente que daí tem gente que vai começar a questionar a questão de uma superficialização da fé, da crença, etc., mas aí a gente entra num outro âmbito de discussão. Mas parando para pensar do ponto de vista de que realmente as pessoas gostam disso e isso movimenta as pessoas ao redor do planeta, isso é um fato em todos os níveis, inclusive em diferentes denominações, não só no que tem a ver com o cristianismo, né? Você vai ver várias mesquitas, por exemplo, dentro da fé muçulmana, pelo menos uma vez na vida, um dos 4 pilares do islamismo você precisa ir pelo menos uma vez na vida à Meca. Que é, né, onde os muçulmanos se reúnem ali, etc., tal, tem um significado especial, enfim, é um turismo religioso também e que movimenta muçulmanos, né, segundo a maior religião do mundo, o tempo todo. Né? E essa questão da religião, seja com o turismo ou com outras situações,
É sempre muito positivo a gente falar das religiões. No bloco anterior a gente estava falando de como o brasileiro e no mundo de um modo geral, né, 24% das pessoas no mundo elas não querem discutir mais política porque as pessoas não estão abertas à discussão. E a gente falou, né, que o problema das discussões são política, religião e futebol. Mas é muito importante a gente respeitar a crença do outro, até para que a nossa crença também seja respeitada, né? A gente se esquece disso, de que quando a gente está desrespeitando a do outro, a gente está abrindo um espaço para que a nossa fé também seja desrespeitada. Eu lembro que quando a gente estava fazendo no Identidade Geral uma matéria sobre os 15 anos do 11 de setembro, acho que foi 2016, a gente entrevistou o Sheikh Jihad. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, tem algo de positivo, fiz para todos os entrevistados, tem algo de positivo que essa tragédia do 11 de setembro trouxe para os Estados Unidos ou para o mundo? Ele falou assim, olha, se eu pudesse caracterizar é porque o muçulmano ficou realmente muito mal visto mundialmente. Mas, por outro lado, existiram vozes contradizendo isso, mostrando que nem todo muçulmano é um religioso radical, que existem religiosos radicais em todas as religiões. Né? E aí muitas pessoas começaram a pesquisar sobre os muçulmanos para tentar entender essa religião. Então, veja, é importante que a gente discuta a religião e que a gente entenda como é a religião do outro. Às vezes, não é porque você vai se converter para aquela religião. Não é porque você coloca no Google muçulmano o que eles pensam que você vai se tornar um muçulmano, mas é para entender a religiosidade do outro, e religiosidade e cultura, elas estão intimamente ligadas, né? Com certeza. Então, quando você entende uma religião, você também entende uma cultura, muitas vezes. Quando você entende, por exemplo, o que é cristianismo, você consegue entender muito melhor a sociedade brasileira, porque você tem, basicamente, hoje, deixa eu tentar lembrar aqui, acho que 86% dos brasileiros, atualmente, são cristãos. Então, entender a religiosidade das pessoas te ajuda a entender melhor quem é o ser humano. Eu, particularmente, gosto bastante disso, porque acho que quando você entende as diferentes crenças, e de verdade, todo mundo acredita em alguma coisa. Mesmo quem é ateu, acredita na ciência com o mesmo fervor que eu, como cristão, acredito em Jesus Cristo, entendeu? Não é à toa que, se você for ver uma questão de fidelidade, com a mesma credibilidade que eu olho para o relato bíblico e para as coisas que estão escritas na Bíblia, uma pessoa que ela não acredita em Deus, ela olha para, sei lá, teses científicas ou coisas do tipo. Então, todo mundo acredita em alguma coisa. Então, você entender a religiosidade ou a espiritualidade por trás de cada pessoa ajuda você a entender melhor o mundo e as relações humanas. Né? Agora, atrelar o turismo à religião geram duas situações, entre outras, né, mas duas principais situações. A primeira, de um lado, é você ter contato com a religião do outro e conhecer essa cultura e crescer com isso e observar aquela população, aquele povo. E o outro lado é a banalização da religião, do sagrado, daquilo que é importante para o outro. Então, são duas situações diferentes, porque quando eu falo turismo, não necessariamente esse turismo pode ser um turismo religioso, histórico, bacana para mim. Alguma coisa positiva, Eu tenho né? uma visão positiva e eu vou ali com esse espírito, né? Não dá para dizer que todas as pessoas que vão para aquele lugar acreditam naquilo e vão levar isso da melhor maneira possível, ou que vão para outras igrejas na Europa, ou enfim, né? Não então, só, são dois movimentos. Eu acho que essa banalização que você está colocando, Carol, não é nem só numa questão de viagem, né? Mas a gente tem, por exemplo, um grande comércio em volta da religião, onde as pessoas muitas vezes adquirem um item e tudo mais, mas elas não sabem o que aquilo significa para quem é um devoto. Esse comércio, algumas vezes, ele não é incentivado nem pela própria religião, mas são pessoas que estão no entorno ali e se aproveitam dessa comercialização. Querem ganhar em cima da fé, né? Então, eu acho que esse é um ponto que talvez fique um pouco preocupante, né? Essa coisa de você usar como comércio, que é uma fé do outro, né? Então, tem que pensar. Eu fico pensando, inclusive, assim, né? É muito legal quando a gente tenta discutir essas questões, principalmente com religião, que eu acho que é uma coisa assim, política, tem gente que não quer se envolver. Esporte, tem gente que não dá a mínima. Agora, espiritualidade, olha, todo mundo tem alguma relação com isso. Como eu falei, até mesmo quem não acredita em questões espirituais tem a sua forma de ver algumas coisas de maneira espiritual.
eu tô dando uma filosofada aqui, mas tem Que isso, o sagrado entendeu? faz parte do ser humano, Isso. né? Enfim. E aí o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, de olhar para aquilo que é sagrado para o outro do jeito certo, é muito importante você tentar se colocar na posição do outro ou inverter situações. Vou dar um exemplo. Pensa você tem a sua igreja, você tem a sua fé religiosa. Imagine que, de repente, a igreja que você congrega começa a virar um ponto turístico. E aí, você começa a ir para a sua igreja, e aí, tipo, todo mundo que entra lá na sua igreja agora só quer ficar tirando foto e quer ficar fazendo vídeo lá dentro, tal, enquanto você está tentando ter uma relação espiritual com Deus. Enfim, e aí você começa a ver que ao redor ali de onde você congrega e tudo mais, tudo começa a virar em torno desse turismo e já não tem mais a ver tanto com a sua espiritualidade. Muito provavelmente você já começou a se incomodar um pouco com isso. Eu acho que essa é a questão. Volto a dizer, não é um problema a gente ter pontos religiosos turísticos, isso é natural acontecer, porque isso mexe com as pessoas. Mas quando a gente vai em locais onde o ponto turístico também é um ponto religioso, a gente realmente precisa tomar alguns cuidados para não ferir a fé daquelas pessoas. Pode ser que a fé seja a mesma que a minha, e aí meio que naturalmente você vai ter algum respeito espiritual um pouco maior, uma reverência um pouco maior. Mas quando não tem a ver comigo, sei lá, eu sou cristão, aí vou visitar um país árabe e vou conhecer uma mesquita. Para mim, uma mesquita não significa muita coisa, entendeu? Sim. Porque não é o meu local de culto religioso, mas para milhões de pessoas é. E aí, como você se comporta naquele lugar, nos arredores daquele lugar, o tipo de foto que você faz, o tipo de vídeo que você faz desses lugares, como você fala desses lugares, faz toda a diferença para você ser alguém que está sendo respeitoso ou desrespeitoso com a fé daquelas pessoas. Eu acho isso impressionante, porque às vezes você vê esse momento turístico misturado com o culto acontecendo, e mesmo essa não sendo a sua fé, você se sente incomodado. Porque você está vendo a fé do outro sendo invadida. Aquele momento de conexão que ele tem com a espiritualidade sendo invadido. Você vê, por exemplo, Leite citou aqui a Notre Dame, né, como sendo uma igreja católica e também um ponto turístico. Lá é permitido tirar foto, mas tem uma outra grande catedral de Paris, que é a Sacré-Cœur, lá não pode tirar foto. Então, se você vai entrar, você entra, as pessoas estão ali fazendo o culto, você está ali dentro, mas você não pode registrar aquele momento com uma foto. E existem outros momentos. Por exemplo, quem vai para Israel, vai visitar o Muro das Lamentações, é um lugar onde é muito bonito se ver a chegada do sábado. Porque, né, eles guardam o sábado, os judeus observam o sábado como um dia santo. E é muito bonito ver toda a festa que acontece lá, mas todo mundo fica tirando foto e o judeu não usa, né, dessa tecnologia no sábado. Para ele é pecado tirar uma foto no sábado. E as pessoas ficam ali recebendo o sábado, mas extremamente incomodadas porque as pessoas estão cometendo um ato de pecado ali enquanto está acontecendo a cerimônia religiosa deles. E às vezes não é por maldade, né? Porque às vezes é falta de conhecimento, por não saber toda essa questão, que eles não usam esse tipo de equipamento naquele dia e tal. Você chega para o local de turismo sem poder se informar melhor, né? Antes de chegar num lugar. Você chega no local sem ter esse conhecimento. Uma situação muito simples, por exemplo, que acontecia antigamente na minha família. Eu sou adventista do 7º dia, guardo o sábado. A minha mãe é judia, guarda o sábado. Mas nós guardamos o sábado de maneiras diferentes. Então, uma forma é as minhas filhas se comportarem num culto, que nós chamamos, né, esse momento onde os adventistas se reúnem para receber o sábado. É diferente, elas se comportam de uma forma... Não, tá tudo bem aqui num culto com adventistas, mas elas não podem se comportar da mesma forma num culto com os judeus, né? Então, elas já sabem como se portar quando estiver com judeus, porque você tem que ter esse conhecimento para não ferir o que é do outro. Respeitar o outro. E assim ficamos por aqui com o Redação dessa semana. Obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Obrigado, Gabi. Até o próximo. Sempre as ordens. Precisando aí é só chamar. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.